Olá, queridos! Eu estou muito feliz de estar com você para a gente poder comentar e falar mais sobre um caso clínico de ultrassonografia gestacional. Como vocês sabem, essa é a minha paixão, é a minha dedicação e meu estudo, e eu quero compartilhar com vocês alguns detalhes que eu achei que são importantes sobre esse caso, para que você tenha a propriedade e para que a gente não perca, como vocês vão ver daqui a pouco. Então, qual é o caso clínico? Eu acompanhei uma Spitz de 2 anos que veio ao Garro Hospital Veterinário, onde eu trabalho, para avaliação do neurologista, porque ela tinha parado de caminhar há 7 dias. O neurologista avaliou e suspeitou de hérnia e precisava fazer o quê? A tomografia. Mas o proprietário daí comentou que ela tinha sido inseminada há 30 dias atrás, mas ele não sabia se ela estava gestante ou não ainda, porque ele não tinha feito nenhum exame, e ele até comentou com um neurologista de que o exame ele só fazia depois de 42 dias para saber se estava gestante ou não. Então foi informado a ele que já poderia fazer ultrassom gestacional para saber se eu tinha uma gestação viável ou não viável. Por que viável ou não viável? Porque na história foi falado, o proprietário comentou que ele tinha levado a Spitz, logo quando ela parou de andar, a um veterinário que disse para ele e aplicou uma medicação por 7 dias. E essa medicação que foi aplicada foi o corticoide. A gente não sabe, e o proprietário acabou não falando exatamente se esse veterinário sabia ou não sabia da possibilidade de ela estar grávida. Mas foi aplicada essa medicação e o veterinário que atendeu ela pela primeira vez falou: se ela não andar em 7 dias, você procura um neurologista. Então ela chegou para a avaliação de um neurologista. E foi pedido para fazer ultrassom gestacional, quer dizer, para fazer um ultrassom, para saber se aquela paciente estava ou não gestando. Então, assim que ela veio para o ultrassom, na hora que eu fui depilar a barriga dela, eu já percebi que ela estava com a barriga aumentada, então grandes chances dela estar gestando. E o que eu encontrei? Então esse caso, eu compartilhei um pouquinho dele no Instagram, mas agora eu vou trazer com detalhes para que a gente realmente possa aprender mais sobre ultrassonografia gestacional. Vamos comigo? Na hora que eu fui fazer o ultrassom, eu vi esta vesícula gestacional com a presença do quê? Embrião ou feto. E aí, o que vocês acham que é embrião ou feto? Então aqui eu vejo uma vesícula gestacional com presença de um embrião. Como que eu sei que é um embrião? Porque eu não tenho ossificação. Então, um embrião é considerado quando ele tem toda a formação e a multiplicação celular dos órgãos. E o feto é quando ele tem crescimento. E o feto eu tenho calcificação. Então, essa é a diferença entre um embrião e feto. O que eu preciso saber quando eu faço ultrassom? Se é um embrião ou se é um feto? Nesse caso, nós vemos um embrião porque eu não tenho calcificação. Segundo detalhe importante. Ele está vivo ou ele está morto? Como eu vou saber? Ao batimento cardíaco na cadela, então a gente está avaliando uma cadela, porque era uma Spitz. O batimento cardíaco acontece a partir de 20 dias. Nesse caso, eu vejo batimento cardíaco. Vou trazer para vocês aonde. Então aqui, seria o coração, aonde tem o abdômen, e o tórax, porque nessa região ainda a gente não tem diferenciação entre o tórax e o abdômen. E eu vejo alguma pulsação? Não, eu não vejo. Então, este embrião está morto, ok? O que eu vou ter que ver também nesse embrião? A gente já vai olhar melhor. Agora a gente só vai saber se está vivo ou se está morto. Então, esse estava no corno esquerdo, cranial. Então, eu fui na região caudal e observei este outro embrião. Esse embrião está vivo ou ele está morto? Então, a primeira coisa que a gente precisava saber, vivo ou morto? Porque o primeiro embrião estava morto. O segundo embrião está vivo ou está morto? Vou deixar você olhar um pouquinho e você vai perceber que a gente tem o quê? Que a gente tem batimento cardíaco. Dani, mas será que tem mesmo? Então eu vou voltar a minha mão, você consegue ver que tem batimento bem no centro aqui, mas se a gente ter certeza e pra gente fazer a avaliação, a gente faz o quê? A gente usa o modo Doppler pulsado para avaliar a frequência cardíaca. Por que eu não poderia usar o modo M? Porque o modo M é modo em movimento e ele fica melhor de ser avaliado depois de 40 dias de gestação, quando eu já tenho um feto. E aqui eu tenho um embrião. Então vamos... E a gente consegue ver, que ele tem batimento cardíaco. Então este embrião está vivo. E quanto que dava esses batimentos cardíacos? 260. Então
Eu fiz essa mensuração algumas vezes e essa mensuração dava 260 batimentos. Então, o que eu observei nesta paciente? Um embrião morto, um embrião vivo. E o que eu vejo mais? Eu vejo que este embrião que está vivo, ele não parece ter um formato adequado. Então, eu vou pedir para vocês olharem com mais detalhes junto comigo. A gente vai perceber, ó, que a gente vê o coração, mas parece que tem um pouco de líquido aqui, ó, em volta, tá vendo? Ó? E ele parece que não tá tão bem formado, ó. Parece que aqui a gente não vê uma parte da cavidade abdominal aqui, ó, tá vendo? Ele parece que tá meio amorfo. Será que é só por causa do desenvolvimento? Ou será que é porque ele está sendo mal formado? Essa foi minha dúvida. Eu falei, tá estranho esse embrião. Ele não está tão parecido com o outro. Então, o que a gente faz? A gente compara. Então, a gente compara com quem? A gente compara com o primeiro embrião que está morto. Quando a gente compara, a gente percebe que este embrião aqui, ó, a gente já consegue ver o quê? A gente já consegue ver o broto dos membros, a gente já consegue ver o âmnion circundando, aqui a gente já consegue ver o quê? O início da formação do cordão umbilical, a gente também consegue ver, ó, o abdômen todo. Então, aqui a gente tem diferenciação entre cabeça e corpo, a gente já tem broto dos membros. Mais ou menos com quantos dias a gente vê isso? Conta pra mim, quantos dias vocês acham? E dessa vez eu vou deixar vocês me responderem essa pergunta. No final da aula a gente tem um telefone e que eu vou querer que você me diga quanto tempo está. Por que a gente está falando isso? Porque eu quero que vocês interajam comigo e para que vocês possam aprender cada vez mais. Então vamos lá. Quando eu vejo broto dos membros, com quanto tempo de gestação eu estou? Eu sei que é um embrião, mas agora eu quero saber de vocês quanto tempo eu estou. Mas principalmente aqui a gente percebe o quê? Que no feto eu consigo ver, então o feto morto eu consigo ver melhor detalhamento, enquanto no feto vivo eu tenho dificuldade mesmo de observar. E quando eu volto para o feto que está vivo, eu percebo o quê? Eu percebo que ele parece que tem umas áreas aqui, ó, conseguem ver principalmente nessa região mais caudal dele aqui, ó, como se fosse o quê? Como se fosse bolsas no tecido subcutâneo, porque o âmnion tá aqui fora, ó. Então eu olhei e falei assim, será que isso aqui pode ser o início de anasarca fetal? Só que o que a literatura diz? Que a anasarca fetal ela é diagnosticada a partir da 6ª e da 7ª semana. Aqui eu tô na 5ª semana de gestação, mais ou menos. Então eu falo, será que isso aqui pode já ser uma anasarca? Ou será que isso é só uma má formação desse embrião e a gente está tendo dificuldade de observar? Então essa é uma dúvida que eu trago para vocês. O que vocês acham? Me conta. Isso é uma anasarca ou isso não é uma anasarca? Então, nesta spitz, eu tinha o quê? 2 vesículas gestacionais. Uma com um embrião, que já não tinha batimento cardíaco, mas tinha uma formação de organogênese, que eu quero saber depois de vocês com quanto tempo. Um outro embrião que eu não consigo visualizar muito bem a formação, então organogênese difícil de visualização, com um provável anasarca, mas com um batimento cardíaco. E eu ainda observava no outro corno uma vesícula gestacional. E o que a gente vê nessa vesícula gestacional? A gente observa uma vesícula gestacional que tinha um embrião, mas que esse embrião também foi a óbito, mas que o próprio organismo já reabsorveu. E com quanto tempo a gente vê essas reabsorções acontecerem? Me contem. Com quanto tempo vocês acham? E é por isso que eu quero trazer essa aula, para mostrar para vocês quantos detalhes são importantes e a gente precisa saber cada vez mais sobre a gestação. Então muitas pessoas falam para mim, a gestação é tranquilo, é fácil de fazer. Gente, olha quantas informações são necessárias e que eu preciso saber até quando essa vesícula vai ser absorvida. Essa vesícula que já está absorvida, com quanto tempo provavelmente esse embrião já faleceu? Eu preciso me preocupar? Eu não preciso me preocupar? Então são detalhes que a gente precisa saber. E por isso mesmo que eu trouxe essa aula para vocês saberem alguns detalhes a mais, mas também para te dizer a importância da gente estudar a gestação e a importância da gente cada vez mais aplicar aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia. Então o que a gente resolveu? Neste caso, eu tenho um embrião que está vivo, mas que tem característica de má formação, o outro que está morto e uma vesícula que já está em processo de reabsorção. O que a gente faz? Então a gente falou para o proprietário, falei, olha,
eu tenho um morto, um vivo e o outro que a gente não se preocupa mais. O que você quer fazer? Este que está vivo tem sinal de malformação. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar vivo. Eu não sei se a gestação vai progredir. Porque isso a gente precisa dizer para o proprietário. Vai progredir essa gestação? Não vai progredir? Eu falei, eu não posso te dizer. Só posso dizer hoje que eu tenho um vivo e hoje eu tenho um morto. Eu preciso dizer para ele quais são as possibilidades. Então, pode ser que essa gestação vá para frente? Pode. Pode ser que esse embrião morra? Pode. O que precisa ser feito? Precisa ser avaliado. O senhor quer fazer o quê? O senhor quer parar essa gestação para que daí ela possa resolver o problema da coluna? O senhor quer acompanhar essa gestação sabendo do problema da coluna? O senhor quer fazer a tomografia sabendo que a gente tem uma gestação e que ela vai ter que ser anestesiada? Então, são possibilidades, são várias, que eu preciso dar para o meu proprietário, meu tutor, e só ele vai poder resolver. Porque a gente até pode dizer, olha, eu acho melhor isto, mas quem decide todas as coisas é o tutor. Neste caso, a indicação para ele era assim, o que você deseja? Você deseja o seu cachorro andando, com a probabilidade, às vezes, de 40%, porque já fazia mais de 7 dias que ela parou de caminhar. Ele ainda teria que fazer uma tomografia para saber aonde é essa hérnia. Ou o senhor quer acompanhar para ver se essa gestação vai para frente ou não? O que o senhor quer fazer seria sempre essa opção. E nesse caso, o tutor optou por reavaliar essa paciente e se esses embriões, se esse embrião não sobrevivesse, que ele queria fazer o quê? A castração dela. E daí as pessoas perguntam, mas por que vai castrar, Dani, se é um embrião e ele pode absorver? Porque a gente não sabe se ele vai reabsorver ou não. Se fosse uma gestação normal, a probabilidade de absorção era alta, porque é normal que toda vez que eu tenho morte embrionária, este embrião absorva. Mas esse caso, provavelmente, foi devido à medicação que foi feita. Então, será que esses embriões vão absorver normalmente? Porque eles faleceram, né? Por causa da medicação, provavelmente. Então, são essas questões que você fala. E agora? Você faz o quê? Você espera 1 semana? Você espera 2 semanas? Você espera 3 semanas para saber se vai acontecer a absorção? E nesse tempo, você faz a cirurgia de coluna? Você não faz a cirurgia de coluna? Você entende que, assim, são muitas variáveis? E essas variáveis, elas têm que ser conversadas e muito bem conversadas. E aí, vocês querem saber o que aconteceu? O proprietário resolveu fazer a castração. Por quê? Porque a gente não sabia se ia desenvolver, se não ia desenvolver. E ele quer fazer a cirurgia de hérnia. Então ele falou, vamos fazer a castração, para daí a gente fazer a tomografia e daí a gente fazer a cirurgia de hérnia. Então essa foi a decisão do proprietário, tá? Ele teve todas as opções e ele escolheu qual era a opção que ele desejava. Então aqui a gente não tá para saber qual é a certa e qual é a errada, e sim a decisão que ele tomou. Como ele, no dia seguinte, foi fazer essa cirurgia, eu aproveitei para quê? Para reavaliar essa gestação. Porque eu queria saber se o embrião continuava morto e, principalmente, eu queria saber se o primeiro embrião morto eu já tinha sinal de absorção. Porque quando eu fiz, eu falei, eu acho que ele acabou de morrer. E eu falei assim, mas será que ele acabou de morrer? Ou será que realmente esse embrião ele não vai absorver, já que é uma gestação que teve essa ocorrência, né, de ela ter um problema de coluna, de ela fazer uma medicação que não é a correta para essa fase gestacional. Então, no dia seguinte, eu estou avaliando o embrião que já estava morto. Se você observar, eu começo a ver, ó, os anexos fetais dele aqui mais evidentes. Ele começa a ficar mais hipoecóico, mas o tamanho da vesícula e o embrião em si, ele continuava igual, o que me chamou bastante a atenção, porque já fazia mais ou menos 24 horas. Então, toda vez que a gente tem a morte, a gente vê o quê? Esse sinal de involução. E eu falei, opa, não vejo esses sinais de involução. Talvez porque demore mais? Talvez sim, talvez não. E o outro embrião? O outro embrião, que estava vivo, no dia seguinte, vocês conseguem observar o batimento cardíaco? Não, ele não tinha mais batimento cardíaco no dia seguinte. Então, aqui, ó, a gente não observa mais o coração dele pulsando. E eu consigo ver, ó, que realmente tem um líquido, ó, em volta dele, ó,
ficou até talvez mais fácil de observar ele morto do que ele vivo, por incrível que pareça. Sempre realmente lembrando que provavelmente eu tenho uma nasarca mesmo, então uma anomalia gestacional. O proprietário ficou até mais tranquilo, né? Porque o embrião já estava morto. E daí foi perguntado novamente: já está morto? O senhor quer realmente ainda castrá-la? Ou o senhor quer ver se ainda vai absorver ou não? Sabendo que a gente não posso te dar 100% de certeza de que vai absorver normalmente. E ele falou: não, eu ainda quero fazer a castração. E agora eu vou trazer para vocês como que a gente vê. Então essa aula é para vocês poderem ver no ultrassom e também no ao vivo. E por isso que ela não podia estar no Instagram, porque o Instagram tem regras desse tipo de coisa. Então por isso que ela é uma aula fechada, por isso que você se cadastrou e a gente sabe seu nome. Porque você sabe que isso é um material exclusivo de veterinária para que você possa aprender, para que você possa desenvolver. Não é um material para a gente divulgar para pessoas que não são da área. Então, por favor, eu peço para vocês um cuidado. Por quê? Porque isso aqui é pra gente aprender, ok? Então, vamos lá. Aqui, antes da gente ver ele mesmo no vivo, só quero lembrar coisas importantes para vocês. Aonde está a placenta zonária? Doni, não sei o que é placenta zonária. Se você não sabe, gente, você precisa fazer meu curso. Porque placenta zonária a gente vê. Com quanto tempo? Diz lá pra mim também no WhatsApp. Com quanto tempo a gente vê placenta zonária? É muito importante para as avaliações gestacionais. Então aqui, ó, a gente consegue observar, ó, a placenta zonária. De novo, ó, o embrião que tá morto, ok? Então vamos ver ele no vivo. Eu pedi a colaboração do Dr. André Oblaten e ele gentilmente fez abriu pra mim. Eu fiz o vídeo, mas ele que fez e proporcionou para que a gente pudesse visualizar. Então vamos lá. Essa aqui é a primeira vesícula. Então a gente vai incisionar. Então olha que bonitinho que a gente consegue ver a vesícula gestacional. Muitos de vocês nunca viram, então por isso que eu trago. Ó, a gente consegue ver agora, ó, abrindo aqui, ó, a placenta zonária, ó, essa aqui é a placenta zonária, e aqui dentro a gente tem o embrião. O embrião que já estava morto, tá? Como que eu sei disso? Porque eu sabia que ele era o primeiro do corno. Então, eu já sabia que aquele era o embrião que estava morto, tá? E o que eu pedi? Eu pedi para que ele tirasse esse embrião ali, para que eu pudesse visualizar este embrião. Vamos ver comigo? Este é o embrião que a gente retirou. Só dele pinçar o embrião, você percebe aqui, ó, que já dá pra... ele já vai se desmembrando, literalmente, né? E a gente não consegue ver muita coisa. Por quê? Porque ele tá em formação mesmo, então ele não tem muita anatomia, né? Mas ele parece um girino, né? Que vai se desmembrando. Então esse foi o embrião 1. Vamos ver o segundo embrião que estava vivo e depois ele faleceu? Então, o nosso segundo embrião, a gente vai também visualizá-lo. Lembra que esse segundo embrião, a minha dúvida é que ele pudesse ter anasaca fetal. Então, o que a gente espera? Que ele esteja mais gordinho e que ele tenha mais líquido em volta. Então, aqui a gente está abrindo, a gente não, né? O Dr. André Oblaten. E a gente daí vê aqui, ó, a placenta zonária e olha o embrião. Tá vendo como tem mais líquido em volta mesmo dele, ó? Tem bem mais, ó. E olha aqui em cima, gente, ó. Peraí que agora... Olha aqui, ó, bem as membraninhas, dá pra ver no vídeo. Você consegue ver bem levezinho uma membrana onde realmente tinha líquido. Então eu creio que realmente esse embrião, ele tinha uma anasaca. E talvez, provavelmente por isso, ele não foi pra frente, né? Então por isso que ele morreu. A anasaca foi causada pela medicação? Não sei te dizer. Pode ser? Pode. Como pode não ser? Pode. Então a gente não sabe. Mas olha que bonito da gente poder ver o quê? Aonde está, como a gente vê o embrião. Então esse é o intuito. Esse, na verdade, o intuito é que você possa visualizar. Porque a gente aprende melhor quando a gente visualiza. E gestação, a gente não deseja que as gestações não vão pra frente. Então, visualizar um embrião e um feto não é normal. Porque a gente não deseja que eles não vão pra frente. Então, quando a gente aproveita esses casos que já não deram certo para que a gente possa aprender, a gente consegue entender o que a gente estava vendo na ultrassom e fica mais fácil o nosso entendimento. Então aqui, ó, a gente consegue ver toda a vesícula gestacional. Olha como... Ai, gente, eu achei tão lindo. Na verdade, assim, quando eu olhei, eu falei, Jesus, como o Senhor é perfeito.
é um detalhamento, imagina, gente, é uma gestação de quinta semana, não vou dizer quanto tempo que é, porque você que vai me dizer, mas tá na quinta semana. E olha os detalhamentos que a gente tem, assim, não tem como a gente não olhar e falar como Deus é um Deus criador, como Ele é um Deus criativo. Eu me sinto assim, ai Jesus, que lindo, saber que eu também já fui um embriãozinho e que só Ele me via, ai gente, que precioso. Então assim, por mais que seja doído esses casos, a gente sempre aprende com eles, esse é o intuito, a gente aprender. Então aqui eu trago pra vocês a imagem, olha, gente, eu achei lindo, por mais que ele tenha morrido, né? Mas olha a perfeição, olha, gente, a mãozinha, olha as mãozinhas. E se você for ver aqui, ó, tem um pouquinho de abalamento, tá? E ó, ele tá bem mais branquinho, porque ele não tá hemorrágico. O outro eu acho que tava hemorrágico, porque já tinha morrido há algum tempo, tá? Então, claro, são tudo algumas suposições. Eu não fiz isso patológico de nenhum deles. Eu só aproveitei realmente o caso pra trazer, pra que a gente pudesse aprender mais. Mas lembra que eu falei pra vocês que a gente tinha o quê? A gente tinha um embrião vivo e um embrião morto. Depois a gente teve os dois mortos. Então esse a gente sabe que acabou de morrer. E aí agora a gente faz o quê? A gente compara os dois embriões. Então aqui eu trago a imagem do primeiro embrião e do segundo, tá? Que foi o que morreu e estava realmente com esse acúmulo de líquido. E olha que bonito você vê o tubo neural, gente. Olha que perfeição esse tubo neural. Ai, é muita perfeição. E olha que legal você ver a diferença entre um e outro. Então, assim, quanto tempo aquele outro morreu, não sei te dizer. Mas a gente consegue ver que aqui provavelmente tem sinais de hemorragia, porque ele já morreu já há algum tempo. A gente sabe pelo menos mais de 24 horas. E a gente também tinha o quê? A gente também tinha uma vesícula que já estava em processo de reabsorção, quase já reabsorvida. Então, aqui eu vou trazer a foto da imagem, então, do útero. Então, a gente tinha o embrião que já morreu, menorzinho, o embrião que morreu nas últimas 24 horas, e aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem o embrião que morreu há muito tempo já, e que a gente já tem só a vesícula gestacional fechando. Olha que lindo, gente. Lindo de ver, né? A gente consegue ver bem certinho que cada um tem um espaço, tem uma divisão entre eles. E a gente também aproveitou para visualizar essa vesícula que já não tinha mais embrião, né? Então já estava completamente quase absorvida. E como é que a gente visualiza? Então, aqui a gente tem a visualização dessa vesícula. Ela tem ainda conteúdo mais fibroso dentro dela. Por quê? Porque ela está absorvendo todo aquele material do embrião e todo o material dos líquidos. Lindo, né? Lindo de a gente poder ver. Lindo não o caso, mas a gente sempre aprende com o caso. Então a gente tem que sempre ver o lado positivo mesmo, né? Foi uma pena, mas que bom que a gente conseguiu fazer o diagnóstico, que a gente conseguiu ajudar aquele veterinário e o proprietário a quais eram as possibilidades para que aquela cadela pudesse ser atendida o mais rápido possível. Qual é o meu desejo? Que ela faça a cirurgia de coluna e que ela volte a andar, esse é o meu desejo. Porque esses fetos ela não tem mais, né? Então pelo menos que ela tenha uma qualidade de vida daqui pra frente. E qual é o meu desejo com você? O meu desejo com você é que você venha aprender comigo. Esse é o meu desejo. Por quê? Porque, gente, a gente precisa entender melhor a gestação. Então, assim, tem muita coisa nova. E eu sou aquela que publicou muitas coisas novas. Então, sobre o quê? Sobre tá pra nascer, não tá pra nascer. Sobre o fluxo do cordão umbilical, então da artéria uterina. Então tem tantas coisas novas que a gente precisa aprender, né? A todos os casos que a gente já acompanhou sobre anomalias gestacionais, casos que vocês me mandam sobre anomalias gestacionais. Então ele é o quê? Ele é um curso completo, do básico ao avançado. Ele tem 8 módulos, que a gente vai falar sobre o quê? Sobre tudo o que você precisa. As particularidades do ultrassom, o porquê que a gente faz ultrassom, a fisiologia do ultrassom gestacional, o que é o normal, o que é o alterado, como que é a organogênese da cadela, a organogênese da gata, o que a gente vai ver, como a gente mensura e sabe qual é a idade gestacional, como a gente sabe se está para nascer, se não está para nascer, quando que a gente encaminha para uma cesariana, quando a gente não encaminha para uma cesariana, quando que tem distocia, ou por que tem distocia, se dá para ver sexagem, se não dá para ver sexagem. Gente, tem tanta coisa nesse curso que vocês não têm ideia do material que foi feito. E muita gente pergunta, Dani, mas eu já fiz o seu curso presencial, é igual?
Não, gente, isso tem muito mais. Por quê? Porque no curso presencial, a gente tem tempo limitado para dar todas as informações. E não tem como eu dar todas as informações. Então, o curso presencial, ele é mais compacto. Esse curso, ele tem as nuances a mais, os detalhes a mais. E como ele é um curso online, você pode fazer, você pode voltar, tem tarefas, tem aula de revisão para que você possa entender com casos clínicos de como é que você faz e como é que você pensa. E daí você fala assim, Dani, mas curso online pra mim não dá certo, eu preciso da mão. Gente, ele foi gravado em 2 fases estacionais, com a minha mão e a tela. Então eu te mostro exatamente o passo a passo de como é que você faz a ultrassonografia gestacional. Além, claro, dos relatórios, né? Como que você descreve, como você não descreve. Como bônus desse curso de gestação que a gente está lançando agora dia 19, você vai ter o quê? Um mini curso de útero pós-parto como bônus. E olha, ficou muito bom, porque eu realmente me empenhei em trazer tudo o que você precisa saber sobre útero pós-parto, além de um clube de leitura de artigos mais novos que estão saindo de gestação, que às vezes a gente tem dúvidas e principalmente que trazem algumas informações novas pra gente poder o quê? Pra gente poder aprender cada vez mais. Claro, vocês já têm o web gestacional, né, o web app, e que daí vocês têm algumas funções novas para quem é o aluno do curso. Eu gostaria muito que você estivesse comigo, pra gente poder aprender mais, para que você se sinta seguro e você possa olhar e falar assim, Dani, realmente agora eu sei o que eu faço com uma gestação. Eu consigo me destacar, porque eu me sinto segura para fazer uma avaliação gestacional. Esse é o meu intuito. Eu gostaria muito que você estivesse comigo a partir do dia 19 de setembro. Se você tiver alguma dúvida, mande para o suporte. Você não vai falar comigo, você vai falar com o meu suporte. E eles são altamente treinados e eles sabem muito sobre gestação. E o que eles não souberem, a gente vai conversar e eu vou te auxiliar naquilo que for possível. Se você tiver interesse, manda para nós uma mensagem que a gente vai ter o maior privilégio de te dizer quando começam as inscrições, como que a gente faz, para que você possa caminhar comigo. Eu espero vocês!